No Guia WA você encontrará o endereço e fone da empresa que procura. Não deixe de conhecer o Guia WA. Anuncie no Guia WA e divulgue sua marca para Iturama e o mundo. Ligue e faça o orçamento. 34 9997 2522. WA. A Top Supplies agora está em novo endereço. Pertinho de você, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 87, em frente à praça. Top Supplies. Itens a partir de R$1. Toda linha de material escolar, utilidades, ferramentas, presentes e muito mais para você. Só quem tem a tradição de vários anos pode oferecer o melhor. Top Supplies, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 87. Top Supplies, em frente à praça. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Muito mais que atendimento, a gente tem carinho. A Droga Líder vem chegando com ótimas ofertas para você. Confira. A gente dá um jeitinho. Pantene Kit 400ml mais 200ml de R$35,50 por apenas R$23. Sabonete íntimo Dermacide de R$20 por R$14,80. Tem mais ainda na Droga Líder. Talco Johnson's Baby 200 gramas de R$13 por apenas R$11. Tintura Coleston de R$21,50 por apenas R$17,50. Tintura em média de R$30 por R$22,50. Droga Líder, cobrindo qualquer oferta em perfumaria e medicamentos. Muito mais que atendimento. Droga Líder, lojas na Avenida JK, em frente à rodoviária, e na Avenida Belo Horizonte, em frente à Praça do Santuário. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Disque Droga Líder, 3411-5300 e 3411-2273. Droga Líder. Alô, ouvintes, aqui é o João Lucas. E aqui é o Walter Filho. E a gente também tá aqui na Rádio WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, 1436, bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Jornal da Manhã WA. Você quer emocionar o coração da pessoa amada? Faça uma mensagem ao vivo por WhatsApp ou gravada em CD com a WA. É a WA sempre inovando. Mensagens para todas as ocasiões. Ao vivo, por WhatsApp ou gravada em CD. Reserve já a sua. Ligue 34 9997 2522. Fone e o WhatsApp. Rádio WA. Jornalismo Verdade, com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã WA. Apresentação: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Agora já são 8h43. Está no ar para você o nosso Jornal da Manhã, edição desta quinta-feira, 16 de março de 2017. Apresentação: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Reportagem, edição e montagem: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Direção-geral: Welbert Andrade. Confira agora as principais manchetes para esta quinta-feira. Confira os destaques do Jornal da Manhã WA. Em Iturama, reunião. Professores estaduais voltam pela continuidade da paralisação. A reportagem WA esteve na reunião e ouviu professores, advogado trabalhista e a mãe de alunos. Confira as ocorrências policiais de Iturama e toda a região com a Sargento Gláucia. Na região, Frutal, PM atende ocorrência de assalto no bairro Estudantil. Em Jales, rapaz é preso por porte de entorpecente. Vigias trocam um tiro com assaltantes em Votuporanga. Na saúde, Minas Gerais já tem
mais de 100 mortes confirmadas por febre amarela. No esporte, você vai conferir todos os resultados da Libertadores e também da Copa do Brasil desta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora em nosso Jornal da Manhã da Rádio Web WA, que traz oferecimento do Triângulo Supermercado e também do Recanto das Águas. 8h44. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Oferecimento Iturama tem o maior portal de notícias e entretenimento de toda a região. wamídia.com.br. Aconteceu, está na WA. E ainda ouça a melhor rádio web de Iturama, Rádio Web WA. Ouça no portal wamídia.com.br ou baixe o aplicativo no celular. Pesquise por Rádio Web WA. Pesquise por Rádio Web WA. Fique bem informado no portal wamídia.com.br. Rádio WA. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8h45. Bom dia para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta quinta-feira, dia 16 de março de 2017. Você está ouvindo o programa Jornal da Manhã, edição de mais uma quinta-feira. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira na região sudeste. De acordo com o Clima Tempo, uma parceria com a Rádio Web WA. Nesta quinta-feira, o ar seco se expande na região sudeste e cobre todas as áreas claras do mapa. Então não há expectativa de chuva, inclusive nas capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Na região da Serra da Mantiqueira, até podem ocorrer algumas pancadas isoladas de chuva, mas só são esperados temporais nas áreas de divisa de São Paulo com o Paraná. A umidade vinda do mar se espalha um pouco pelo Espírito Santo, porém são esperadas apenas chuvas passageiras. Em geral, a temperatura fica mais elevada na região em relação aos últimos dias. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 20 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 33 graus e no Rio de Janeiro a temperatura pode chegar aos 36 graus. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. 8h47, as informações do Clima Tempo, trazendo para você agora a previsão para a nossa região. Temos aqui, Carneirinho. Carneirinho, hoje nós teremos sol com algumas nuvens. Temperatura máxima 35 graus, a mínima 24 graus. Em Limeira do Oeste, sol com algumas nuvens. Pela previsão, não chove. Temperatura máxima de 37 graus e a mínima de 25 graus. União de Minas, sol com algumas nuvens, porém não vai chover. A temperatura máxima é 37, a mínima é de 25 graus em União de Minas. Em Iturama, sol com algumas nuvens também. A previsão é que não chova em Iturama. Temperatura máxima de 34 graus e a mínima de 22 graus. Distrito de Honorópolis, hoje quinta-feira, sol e com algumas nuvens, não vai chover. A máxima de hoje é 34 e a mínima de 22 graus. Em Campina Verde, sol com algumas nuvens, também a previsão é de que não tenha chuva. Temperatura máxima de 34 graus e a mínima de 22 graus. A você de São Francisco de Sales, fique ligado com a gente. Olha, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima é 32, a mínima é de 21 graus para São Francisco de Sales. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8h48, vamos para notícias da Assembleia desta quinta-feira. Protestos contra a reforma da Previdência terminam em debate na Assembleia de Minas. Hoje é quinta-feira, 16 de março.
Trabalhadores, sindicalistas e movimentos sociais prometem parar o país para evitar que a reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional. A ameaça foi feita nos atos de protestos que, segundo manifestantes, reuniram mais de 150 mil pessoas nas ruas da capital e que terminaram na Assembleia de Minas. A mobilização também aconteceu em outras 23 capitais e no Distrito Federal. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram pela manhã no centro da cidade e depois seguiram em passeata para o Legislativo. Na Assembleia, o ex-ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma, Carlos Gabas, afirmou que a proposta de emenda à Constituição que pretende mudar as regras de aposentadoria não vai dar sustentabilidade à Previdência Social. Segundo o ex-ministro, em 2014, a Previdência teve superávit de 30 bilhões de reais e o déficit atual foi provocado pela queda de receita devido à recessão econômica e não pelo aumento de despesa com o pagamento de benefícios. Para Carlos Gabas, a solução é cobrar quase 500 bilhões de reais de débitos de empresas com a Previdência e ainda acabar com renúncias fiscais e desonerações, que em 2015 somaram mais de 300 bilhões de reais. Não se faz reforma simplesmente deixando de cobrar o que a Previdência tem para receber, anunciando uma anistia aos devedores da Previdência e, em contrapartida, tirando o direito de idosos pobres, de deficientes pobres. Os sindicalistas afirmaram que os protestos vão continuar para convencer os congressistas a votarem contra a PEC 287, que, entre outras medidas, pretende ampliar para 65 anos a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres e também o tempo de contribuição para 49 anos. Segundo a presidente do Simpro-MG, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Valéria Morato, os trabalhadores vão lutar até o fim pelos seus direitos. Hoje é o início de uma greve geral. Eu acredito que nós vamos ter força suficiente, a unidade dos trabalhadores, para barrar essa reforma. Para o deputado Cristiano Silveira, do PT, a mobilização dos trabalhadores é o primeiro passo para barrar a reforma da Previdência. As pessoas precisam ir para as ruas. A partir disso, temos que conversar com os parlamentares. Minas Gerais tem 53 deputados federais, nós temos 3 senadores, todo deputado estadual tem a dobradinha. O deputado federal que eu fiz dobradinha é contra a reforma da Previdência. Se os deputados aqui da casa tiverem o mesmo posicionamento, eu tenho certeza que teremos vitórias de barrar essa medida. Durante a reunião, deputados anunciaram que a Assembleia vai convidar os deputados federais de Minas para um encontro com os sindicalistas e os movimentos sociais. A reunião com a bancada mineira no Congresso Nacional está prevista para a próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior. 8 horas e 51 minutos aqui no Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA. As informações não param por aqui. O nosso bom dia para você que vem conectado com a gente através do nosso portal de notícias, o wamedia.com.br, que está totalmente remodelado esse nosso portal. Com grandes atualizações, acompanhe as notícias de Iturama e região em primeira mão em wamedia.com.br. Bom dia para você que está aí pelo nosso portal, você que está também pela nossa rede social, pela nossa fanpage e também você que nos acompanhe pelos aplicativos de rádio, Rádiosnet, Tune Rádio e também o aplicativo oficial da Rádio Web WA. Pesquise por Rádio Web WA no seu Google Play, Play Store e tenha em suas mãos as notícias de Iturama em primeira mão e uma rádio de qualidade musical e também de jornalismo para você. 8 horas e 52 minutos. Seguindo com as informações, Minas Gerais já tem mais de 100 mortes confirmadas por febre amarela. A reportagem é de Paula Rangel. Paula Rangel. Balanço da Secretaria Estadual de Saúde informa os dados atualizados da febre amarela no estado. Em 2017, até o momento, foram notificados 1.090 casos da doença, sendo que desses, 57 foram descartados e 310 são casos confirmados. Em relação aos óbitos, foram notificadas 191 mortes. Desses, 110 foram confirmados para febre amarela. Também foi divulgado o balanço da dengue, chikungunya e zika em Minas Gerais. Este ano, o estado registrou 14.247 casos prováveis de dengue. Desses, um caso veio a óbito e outros 9 seguem em investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas Gerais registra 2.296 casos prováveis da doença, com uma morte confirmada. Já em relação à febre pelo Zika vírus, são 283 casos prováveis no estado em 2017. As regiões
regiões que mais têm casos da doença são Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A cidade com o maior número de casos prováveis é Governador Valadares, com 1.043 notificações, seguida de Teófilo Otoni, Conselheiro Pena, Pedra Azul, Aimorés, Medina e Almenara. Belo Horizonte tem 31 casos prováveis de febre chikungunya. Repórter Aline Neves. Agora, 8 horas e 54 minutos, partidos divulgam nota afirmando apoiar investigações após pedidos de inquérito por Janot. A reportagem de Priscila Mazinotti. Que estão na lista com os 83 pedidos de abertura de inquérito do Procurador-Geral da República ainda não foram divulgados, o sigilo ainda não foi aberto, mas os políticos e os partidos já se anteciparam e divulgaram comunicados sobre o assunto. A presidência do Senado, diante da informação de que alguns de seus membros vão estar nessa lista, afirmou que a Casa recebe com serenidade e confiança na Justiça os pedidos de investigação. E acrescentou, esses pedidos de investigação não convertem investigados em réus e nem são sentenças proferidas. O PMDB também divulgou uma nota dizendo que apoia as investigações e reafirma a necessidade de se esclarecer a verdade dos fatos, assim como o PSDB, que afirma sempre ter defendido as investigações por considerar que esse é o melhor caminho para esclarecer eventuais acusações. O próprio presidente do partido, o senador Aécio Neves, afirmou que buscou apoio para vários candidatos, sempre dentro do que determina a lei. O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, também se antecipou à quebra do sigilo e disse que seus advogados foram acionados para pedir acesso ao conteúdo da delação da Odebrecht no que lhe diz respeito. Já o ministro das Cidades, Bruno Araújo, esclareceu que pediu doações para várias empresas, inclusive para a Odebrecht, mas sempre de acordo com a legislação eleitoral. Disse ainda que manteve uma relação institucional com todas as empresas. De Brasília, Agora já são 8 horas mais 56 minutos, 8h56. Gilmar Mendes defende reforma política após reunião com Temer, Maia e Eunício. Vamos à matéria. Política foi tema de reunião entre presidentes da República, Michel Temer, da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Eunício Oliveira, e do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que saiu do encontro dizendo ser urgente a mudança do sistema político atual. Para Gilmar Mendes, um dos pontos principais é a questão do financiamento de campanha e do sistema de voto, que para ele deve ser em lista fechada. Esse debate não se pode fazer dissociado da reforma político-eleitoral, especialmente do sistema eleitoral. Não adianta nada falar-se de criar um sistema público, por exemplo, de financiamento, com o sistema que hoje nós temos de lista aberta. Essa é talvez uma das questões mais graves que temos, que permitiu essa proliferação enorme de partidos, dificuldades de financiamento e todas as distorções do modelo. O voto em lista fechada funciona assim. Os partidos organizam uma lista. O eleitor vai votar nessa lista e não diretamente no candidato, como é hoje. Dependendo do número de votos de criar um sistema público, por exemplo, de financiamento, com o sistema que hoje nós temos de lista de entrar do que os últimos da lista, por exemplo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa é a melhor forma de aliar financiamento público de campanha com o tipo de voto. Eu sempre tive uma posição desde o ano passado que o financiamento público exclusivo, quase exclusivo, eu acho que fora da lista fechada, nós vamos construir para o futuro um novo problema para a política brasileira. Porque como é que você vai controlar esses recursos? Não é dinheiro público. Então, se você fizer pela lista fechada, a eleição é feita pelos partidos políticos. Porque é uma eleição só para o Estado, um sistema de controle muito mais fácil, muito mais simples, eleições muito mais baratas. Sobre a polêmica de colocar em votação uma proposta de anistia ao Caixa 2,
Rodrigo Maia afirmou que só vai pautar a questão se o assunto for debatido abertamente. Ano passado, a Câmara chegou a se articular para votar o assunto por meio de uma emenda que depois foi divulgada sem assinatura. Rodrigo Maia foi bem claro: qualquer tema poderá ser pautado desde que tenha nome, sobrenome e endereço. Segundo ele, não se pode temer nenhum debate, mesmo o do polêmico Caixa 2. De Brasília, Priscila. Agora 8h58. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia. Ele fala sobre a lista do Janot. Bom dia, amigo Alexandre Garcia. Bom dia. Saiu a lista 2 do Janot. São 83 propostas ao relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. 83 propostas de abertura de inquérito. São consequência dos depoimentos de 77 administradores da Odebrecht num acordo de leniência com a empresa. Dizem que tem 170 políticos lá dentro. Por enquanto está em sigilo. Só se sabe que 211 procedimentos serão mandados para fora do Supremo em outras instâncias. Chegaram lá em caixas sobre carrinhos. Agora vamos ver se o ministro relator da Lava Jato o que faz com isso. Tem 7 pedidos de arquivamento, ou seja, 7 situações ou talvez pessoas que o Procurador-Geral da República recomenda que nem precisa investigar porque não encontrou nada contra eles. A lista primeira dele tinha, de 2 anos atrás, tinha 47 políticos com ou sem mandato. Agora, repetindo, calcula-se que sejam 170 nomes de pessoas com e sem mandato. De Brasília, Alexandre Garcia. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho, após o intervalo aqui no Jornal da Manhã da WA. Iturama, em reunião, professores estaduais votam pela continuidade da paralisação. A princípio, serão 2 dias de greve no município. Nesta quinta e sexta, ressalta o professor Justimário. Você também vai ouvir a professora de filosofia Cláudia Marques Ferreira. Ela vai falar sobre essa manifestação que aconteceu aqui em Iturama. Kedma, mãe de aluno, fala da importância da greve. O advogado trabalhista Esdras Queiroz também participou da reunião e falou com a reportagem da WA. Confira as ocorrências policiais de Iturama e região com o sargento Gláucia. Também na região Frutal, PM atende ocorrência de assalto no bairro Estudantil. Em Jales, rapaz é preso por porte de entorpecente. Vigias trocam tiros com assaltantes em Votuporanga. Ainda tem o esporte, você vai conferir todos os resultados da Libertadores e da Copa do Brasil. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Manhã. Não sai daí não, Jornal da Manhã, oferecimento Triângulo Supermercado e também Recanto das Águas. Jornal da Manhã volta já. Rádio Indoor WA. É uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veiculada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos. Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos o uso da música para melhorar o ambiente na empresa, loja ou consultório, aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento, incentivo a vendas através de campanhas promocionais. Contrate a Rádio Indoor WA. 0 operadora 3411 6056. Rádio Indoor é WA. Você não deixa garrafas de água sanitária ao alcance dos seus filhos. Então por que deixar garrafas PETs estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô morrer afogado na piscina. Então por que deixar a larva da dengue nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro ficar careca. Então por que deixá-lo no quintal acumulando água? Você não planta flor carnívora da Guatemala comedora de javalis. Então por que você deixa a água parada no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Dengue.
O problema é todo nosso. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Brota no chão do cerrado. O café tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa, uma história de amor de quem sabe tirar da natureza o sabor e a pureza numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. Café tijucano, à venda nos principais supermercados e mercearias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. O melhor café. Farmais é a única farmácia da cidade com atendimento 24 horas todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Na Farmais você encontra medicamentos de alta qualidade e farmacêuticos altamente qualificados para melhor atendê-lo. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no cartão. Promoções todos os dias em medicamentos e perfumaria. Disque Farmais 3415-3415 ou 99966-3415. Entrega grátis até a meia-noite todos os dias. Avenida Campina Verde, 1160, Centro. Mais, muito mais por você. Jornal da Manhã WA. Sabe aquela sujeira interna no teto do seu carro? Sofá, colchões, tapetes, sujeira no interior do capacete, banco de couro. Não se preocupe, os seus problemas agora acabaram. Itorama tem Correia VaptVupt, trabalhando com lavagem a seco e lavagem ecológica. Não perca a oportunidade de conhecer Correia VaptVupt na Avenida José Jacob de Menezes, 1345, no bairro Morumbi. Uma novidade que você vai adorar. Correia VaptVupt. Fones e WhatsApp 99772-3432 ou 99892-9804. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Por aqui de volta com o nosso Jornal da Manhã, são 9h05. Só lembrando que o nosso Jornal da Manhã traz o oferecimento do Triângulo Supermercado e também do Recanto das Águas. Eu falo agora do Triângulo Supermercado, onde você vai encontrar com certeza muitas promoções. E lembrando que o plantão desse domingo é no Triângulo Supermercado com sorteio de uma linda bicicleta, tá, pessoal? Sorteio de uma linda bicicleta. Tá, será então aí nesse domingo ao meio-dia, e a WA estará com a transmissão ao vivo com a Blitz WA direto lá do Triângulo Supermercado, informando aí todas as promoções daquele dia. E é claro, você é o convidado a aproveitar, porque será um domingo muito especial de ofertas. Olha, conosco também nós temos aqui o Recanto das Águas. Gente, beber água é uma coisa séria, né? Todos nós sabemos aí que tem uma regra, né? Que não é regra, né? A gente toma por dia em torno aí de 2 litros, 3 litros de água. Então você tem que beber uma coisa de qualidade, não é verdade? Então Recanto das Águas te oferece isso. Lá você encontra água Levite e água Hidroleve. Gente, o sabor é uma água gostosa de beber, né? Uma água gostosa de beber e saudável para você, para sua família, você que tem bebê, né? Nenenzinho na sua casa aí, recém-nascidos, enfim. É qualidade mesmo em água. Então eu tenho essa dica para você, que é a Recanto das Águas, água Levite também Hidroleve, galões de 20 e também de 10 litros. Então, gente, passe lá ou ligue agora, 3411-5854. Você pode ligar também para o WhatsApp, passar o zap aqui, ó, 99695-5874. Tá? Vai lá então, fala, olha, eu vi na WA aí o Elbert falando no Jornal da Manhã aqui da qualidade da água do Recanto das Águas, eu vim cá conferir, tá? Pode falar sim, tá bom? Muito bem, são 9h07, 9h07. Jornal da Manhã WA. Em nosso Jornal da Manhã, nós vamos agora trazendo aqui reportagens. Ontem o dia foi movimentado, não só em Iturama, mas em todo o nosso território nacional. Várias paralisações em São Paulo. São Paulo parou, né, o metrô por um período e, enfim, né, teve o maior congestionamento aí do ano na cidade paulista, capital paulista. E essa paralisação também se estendeu praticamente por todas as cidades do território brasileiro. Nós vamos ouvir agora o professor. As escolas tivemos, né? Aconteceu ontem uma reunião
com professores estaduais que votam pela continuidade da paralisação. A princípio serão em 2 dias de greve no município, nesta quinta e também nesta sexta. Ressalta então aqui o professor Jucimário. Vamos aí à reportagem com o professor Jucimário. Fala agora com o Jucimário. Jucimário, professor, como que ficou então definido aí a greve aqui nas escolas de Iturama e quais as escolas que vão aderir a esses 2 dias, quinta e sexta? Olha, todas as escolas estaduais. Falamos de Tiradentes, falamos de Nossa Senhora de Lourdes, Antônio Ferreira Barbosa e Joaquim Tiago de Queiroz, menos Alexandrita, que não teve nenhum representante em nossa reunião, mas acredito que até amanhã eles vão se manifestar também. Ficou decidido de paralisação em alguma escola, quase que 90% dos professores, que é o caso do Nossa Senhora de Lourdes, e as outras escolas, como Tiradentes, como Joaquim e Antônio Ferreira Barbosa, tiveram uma adesão menor de professores, mas dentro da cota que há a possibilidade de ter greve na escola. Então, nesses 2 dias, de quinta e sexta, há mobilização entre professores com seus colegas para aderir à greve geral, que a gente vai depender do nosso sindicato, que ele vai orientar, que a previsão seria de uma greve de 15 dias, até o final da votação da PEC 287, que seria no dia 28 desse mês, que ela vai passar pela Câmara dos Deputados, depois do Senado, e depois vai ser sancionado pelo nosso presidente. Então, a intenção é que ocorra essa greve para pressionar o governo a não votação dessa PEC, que ou reformule ela ou abandone ela de vez. Vai para arquivo essa PEC de reforma da Previdência. Então, a gente está, a partir de amanhã, os professores que aderiram à greve, no caso, estou falando por mim, estarei na porta da escola que eu trabalho, orientando os alunos que estão indo lá, explicando e também explicando para os meus colegas professores, que muitos deles talvez não tenham informação distorcida, alguns cargos administrativos da educação passam informação distorcida, faz algum terrorismo na cabeça deles, a gente está aí para esclarecer, tá? Ok, a greve então é quinta e sexta. Na sexta-feira haverá uma outra reunião aqui na Praça Dona Francisca com os professores, enfim, alunos, para definir a situação da semana que vem, professor? Sim, na sexta-feira às 19 horas na Praça Dona Francisca, aqui na praça, em frente à escola Nossa Senhora de Lourdes, vamos nos reunir de novo para que vamos ver o que repercutiu nesses 2 dias, qual foi o resultado, e também seguimos a diretriz do Sindiúd. O Sindiúd que a gente só está seguindo o que ele está passando para a gente. Ninguém está montando uma greve regional de Iturama, dos professores de Iturama, e tentando fazer o terrorismo nas escolas. Nós estamos seguindo o que o sindicato passa para a gente. Perfeito. Existe alguma possibilidade de a greve, se continuar a greve até os 15 dias, mesmo ela continuando pelos 15 dias, de não finalizar, não utilizar os 15 dias de greve e sim parar antes dos 15 dias? Claro que sim, a gente depende do que o sindicato passa. As normativas do sindicato chegam pra gente, a gente analisa e passa para os professores e vê se é louvável aderir ou não. Hoje à tarde chegou pra gente uma diretriz que nós não vamos ter salários cortados, e veio da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação justificou que depois esses dias vão ser repostos depois do final da greve. Então a gente tem o direito de greve. Muitas vezes a pessoa fica com medo, e não é só o profissional efetivo, o designado, ou em estágio probatório, que é o meu caso, e também o professor, que eu posso falar assim, que é professor de mais tempo, que ele é efetivo, ele também pode participar, participa o designado, e também participa ou de estágio probatório, que ele é efetivo, mas ainda está naquele estágio que se ele vai efetivar ou não. Agora, 9h12, a professora de filosofia, Cláudia Marques Ferreira, ela falou também da manifestação que aconteceu na cidade de Iturama. Fala agora com Cláudia Marques Ferreira, professora de filosofia. Cláudia, fala pra gente também dessa manifestação que foi feita aqui na cidade de Iturama nessa manhã de quarta-feira. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a população ituramense. O que nós estamos querendo com essa luta, né, hoje, dia 15 de março, é a respeito da reforma previdenciária, né? Nós somos contra a forma como ela está sendo colocada pelo governo Michel Temer.
no seguinte aspecto, né? A reforma como ela está sendo colocada, ela não abrange toda a sociedade, né? Mas apenas a classe trabalhadora, a classe mais fraca. E eu faço a seguinte pergunta: se a reforma na Previdência, né, ela é tão boa assim, por que ela não está atingindo a toda a sociedade? Ou seja, por que o alto escalão dos três poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, e as Forças Armadas não são atingidas, né, por essa reforma previdenciária? Então alguma coisa tem aí, né? Afinal, a serviço de quem realmente, a quem interessa realmente essa reforma da Previdência? Será que a toda a população ou apenas uma classe específica dentro da sociedade, né? Que é a elite, ou seja, a classe capitalista? Tá? A reforma colocada da forma como o governo quer, ela incentiva, né, a busca pelas previdências privadas, ou seja, de alguma forma beneficiando seguradoras, né, bancos, entre outros. Então nós temos que repensar essa situação, né, não sermos totalmente favorável a essa situação. O objetivo da manifestação de hoje é isso. Nós somos contra a reforma previdenciária da forma como está sendo colocada. Nós sabemos que em alguns países a previdência existe, porém o trabalhador ele não se aposenta por tempo de serviço, ou seja, por tempo de contribuição, mas sim por idade, né? Tudo bem, até aí isso é aceitável, mas nós sabemos que a idade que eles estão querendo colocar, 75 anos, né, é um tempo muito avançado, né? Esse tempo para aposentadoria deveria ser repensado. Aí um máximo 60, né, anos de idade seria aceitável, entre outras situações que tem que ser repensada também. Não inserir todas as categorias, né, de profissionais na reforma, igualar esses direitos, porque nós sabemos que temos categorias como a polícia, né, professores, categorias das áreas médicas, como por exemplo radiologistas, não tem condições de trabalhar até os seus 65 anos de idade, em virtude dos riscos que a própria profissão traz para a saúde dessas pessoas. Então nós temos que repensar essa reforma previdenciária da forma que está sendo colocada para toda a sociedade, né? Professora, são várias indagações, são várias perguntas que fica no ar, né? Sim. E outra coisa também interessante, né? O nosso país chama-se República Federativa do Brasil. O nosso país, né, ele é chamado, vive o sistema de Estado Democrático de Direito. Ou seja, o que significa isso? Todos são iguais perante a lei, governados e governantes, né? Então, por que essa reforma não ser estendida a todos, independentemente da classe que ele pertence? Ok, professora, agradeço pelas informações. Algo mais só queira estar falando? Olha, eu gostaria que as pessoas refletissem mais, né? Analisassem muito bem aquilo que elas veem nas mídias, nas redes sociais e refletissem, né? Até que ponto isso realmente é verdade, né? A quem essa reforma está beneficiando mais, né? Nós, enquanto classe trabalhadora, não podemos pagar, né, esse alto preço para satisfação dos interesses de uma pequena elite dentro da sociedade. Agora já são 9h17, 9h17, e nós ouvimos também a mãe de alunos, né, a Kedma, que fala também sobre essa paralisação. Vamos ouvi-la. Eu vejo
vejo que a ação é de grande importância, sim, pois os mais prejudicados em toda essa movimentação seria os nossos filhos, porque nós, como mães e com uma certa idade, nós vamos ser prejudicados, sim, mas os nossos filhos serão mais os prejudicados ainda. Você, como mãe, sugeriria então que nesses 2 dias agora os pais não deixassem os filhos ir à escola, seria assim? Acredito sim, que a conscientização dos pais faz-se necessário para que o nosso movimento ganhe realmente força. 9 horas 18 minutos, 9 horas 18 minutos, você está ouvindo o programa Jornal da Manhã. O advogado trabalhista Esdras Queiroz também participou da reunião e falou com a reportagem WA. Com Esdras Queiroz, ele que é professor e advogado trabalhista, esteve presente aqui nessa reunião com professores e alunos aqui na Praça Dona Francisca. Esdras, fala pra gente, né, a respeito dessa reunião que o senhor aqui esteve presenciando e desse fato aí da PEC que está movimentando esse nosso Brasil, principalmente nesta quarta-feira. Quero cumprimentar a você e também a todos os ouvintes da Rádio WA. É um prazer falar com vocês e um prazer maior foi ver Iturama se movimentando, né? Os trabalhadores acordando e começando um processo de resistência à aprovação da PEC, que pretende reformar, eu diria nem reformar, que pretende praticamente destruir, extinguir a Previdência Social, porque é incrível que a gente tem um governo que pretenda, né, liderado por um presidente que se aposentou aos 55 e tem toda uma base parlamentar enorme, composta pelos maiores partidos do Brasil, né, e que pretende fazer uma reforma retirando praticamente todo o direito do trabalhador. E Iturama, né, os professores e parte dos alunos vem para esse movimento de resistência à aprovação dessa PEC. Eu acho isso fundamental, sinal de que o Brasil está acordando, que Iturama faz parte do Brasil e que os trabalhadores daqui vão sofrer as consequências da mesma forma que todos os trabalhadores. Então é preciso resistir mesmo, é preciso que a população apoie essa greve, que apoie as manifestações e que possam também aderir e engrossar as manifestações contra a reforma da Previdência e contra outras reformas que esse governo está propondo, que são reformas para retirada de direitos. Por exemplo, no caso da Previdência, você propor que a pessoa tem que ter no mínimo 65 anos de idade e 49 anos de contribuição é uma aberração total. Isso não existe em nenhum país do planeta, em primeiro lugar. E segundo, ninguém no Brasil consegue contribuir 49 anos sem interrupção. É muito difícil alguém que tenha durante 49 anos não tenha ficado desempregado. E uma boa parte da população sequer tem registro em carteira. Então isso significa que essas pessoas não vão se aposentar, porque para aposentar com um salário mínimo, que é o que a maioria da população ganha, você tem que começar a contribuir aos 16 anos, que é proibido. Que é proibido o trabalho aos 16 trabalho aos 16. Você começa aos 18, na verdade. Então, se você começa aos 18, contribui 49 anos, você vai se aposentar com 67. Mas ninguém contribui 49 anos. Esse que é o grande problema. Veja bem, aposentar com 67. 67. O mínimo, a idade menor, se passar como o governo quer. Olha só, o absurdo que é isso, né? Porque, como eu disse, a maioria sequer tem o registro em carteira, uma boa parte da população, ou você trabalha um ano e meio numa firma, de repente você fica 6 meses, um ano desempregado, aquele tempo não conta mais para contribuição, né? Porque para aposentadoria, porque você não contribuiu. Então, na verdade, tem que somar todo o tempo que você contribuiu, tem que dar 49 anos. E aquele tempo que você ficou desempregado não vai contar. Doutor, é uma incoerência muito grande, né? Já que com 16 anos não pode registrar, não pode trabalhar, só após 18 anos. E será que o pessoal não fez essa conta, essa matemática? Pois é, na verdade, quem quer retirar direito não está preocupado com isso, né? Porque o objetivo é esse, é extinguir a aposentadoria.
Agora já são 9h22, olha, atenção para mais esse comentário, né, do advogado trabalhista e também professor Esdras Queiroz. Ouça com atenção, né, esse comentário que ele fez aqui no finalzinho da nossa matéria. O Esdras falando aqui, ó, para Esdras Queiroz, é uma mentira falar que a Previdência está em crise. Vamos conferir. É uma mentira de que a Previdência está em crise, porque nós temos notícias aí publicadas em sites alternativos, isso não sai na grande mídia, mas que dão conta de que nos últimos 10 anos a Previdência Social teve quase 300 bilhões, né, quase 300 bilhões sobrando na Previdência Social. E aí o que foi os governos têm feito e que vão continuar fazendo? É um processo de desvinculação da Receita, da União, né? Com essa desvinculação, ele pega o dinheiro da Previdência e investe em outras áreas. E esse é o grande problema, porque se você parar de retirar o dinheiro da Previdência para financiar outras questões do governo, outras necessidades, você vai ter, na verdade, um superávit muito grande na Previdência, e não tem crise. Então, é uma outra mentira de que tem déficit na Previdência. Não tem déficit. Tem um desvio da Receita da Previdência para financiar outras coisas que o governo queira financiar. Entendeu? Essa que é a questão. Agora, quero parabenizar os estudantes, os alunos, os professores que tiveram a coragem de fazer essa paralisação. Eu acho fundamental o trabalho deles, essa greve que eles fizeram, e nós enquanto população, precisamos apoiar. Eu quero agradecer o Elvis pela oportunidade de falar com você, com a população, e os meios de comunicação, principalmente os mais alternativos, como é o seu caso, são fundamentais nesse processo. Acho que o apoio de vocês é importante para divulgar e para esclarecer a população, para que ela não seja manipulada, porque muitas vezes, olha, uma outra coisa só, já que você permitiu, a Justiça Federal, não me lembro mais se foi no Distrito Federal, não me lembro, uma juíza agora determinou a suspensão da propaganda que o governo federal vinha fazendo, porque usando o dinheiro público para colocar o viés dele, né, a visão dele sobre a reforma administrativa, usando o nosso próprio dinheiro para, aliás, reforma administrativa não, reforma da Previdência, para manipular a população. Então a juíza determinou que o governo suspenda, porque estava utilizando o dinheiro público para divulgar aquilo que ele pensa que está correto. E enquanto o povo, os sindicatos, os que são contra a reforma, não tem essa mesma oportunidade. Então foi muito justa a decisão da juíza, e os meios de comunicação, como eu disse, são fundamentais, aqueles que pretendem divulgar a verdade, para que chegue ao conhecimento da população aquilo que realmente é a verdade, porque muitas vezes essa verdade vem de forma distorcida. Muito bem, essa questão da aposentadoria, só quero falar que eles querem implantar esse negócio, é uma piada, né? Veja bem, para você aposentar lá com 65 anos, tem que começar a trabalhar e contribuir com 16 anos, sem nenhuma interrupção, nenhuma, Ariel, nenhuma. Você tem que trabalhar diretamente, tá? E ser registrado desde os 16 anos, certo? Ou seja, 49 anos aí de registro, de contribuição. Ou seja, de contribuição, né? 49 anos. E não tem lógica. Para começar, a lei permite que seja que a pessoa trabalhe após 18 anos, né? Após 18 anos. Então, quer dizer, já 2 anos aí se foi embora. Não sei, tá muito confuso isso aí, enfim, uma redundância muito grande, espero que não seja aprovada, né? Espero que não seja aprovada, eu estou torcendo para isso. O Agostinho Andrade, a gente até estava conversando ontem, né? E a professora de filosofia, Cláudia Marques, até falou também porque não se estende para o executivo, então, né? Para eles não, né? Para eles não. Para eles não. Um dos líderes, né, dessa reforma da Previdência, que defende a reforma da Previdência, ele se aposentou com 53 anos de idade. Que é o senhor? Eliseu Padilha.
O senhor Eliseu Padilha, que é ministro Qual a da Casa idade que ele aposentou? 53 anos. E o presidente? O presidente... Temer, 55 Temer, anos. 55 anos, não é? Então, ele recebe aí cerca de R$20 mil de aposentadoria, com um ano só de mandato. Isso aconteceu em 1999. Gente, isso não tem lugar nenhum do globo terrestre. Tem uma tabela, depois eu vou estar publicando essa tabela aí logo mais no portal WA Mídia para vocês terem uma ideia dos países, a questão de aposentadoria. Não tem lógica. Gente, professores aí, fala agora a classe professora, está na nossa reportagem também no nosso portal. Vão aposentar com 70 anos. Vão estar lá de bengala, digamos assim, tomara que não, né? Mas de bengala, dando aula para poder aposentar. Um trabalho desgastante, que não é só na sala de aula não, né? Eles levam material para casa. Eu estou dizendo professor, mas estende aí para toda a classe trabalhista desse nosso Brasil. Uma vergonha. Você com 65 anos, para começar, muitas empresas não contratam, falamos isso ontem, né, Ariel? É verdade. Não contratam pessoas acima de 40 anos, já tem dificuldade para se ingressar no mercado de trabalho. É uma dificuldade grande. Agora, e aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter um registro na carteira? Os trabalhadores braçais, o homem do campo, né? Os mais humildes, podemos assim. É uma vergonha isso aí, pelo amor de Deus. Deixa nervoso esse aqui, viu? Deixa nervoso. Vamos ver o que tem depois aqui do intervalo, Ariel, porque, olha, esse assunto aqui é complicado a gente tá falando. É muito revoltante. É revoltante, revoltante. E você quer saber o rendimento do Eliseu? O Eliseu é só um exemplo, tá, gente? É um exemplo, porque existem outros muitos também, outros. Tá? É só um exemplo, eu só estou citando um exemplo, que é uns que defendem essa reforma da Previdência. Ele recebe 30 mil como ministro e mais 20 mil como aposentado, ou seja, 50 mil rendimento dele. Cerca de 50 mil reais por mês. 50 mil por mês. Ei, Brasil! Olha, eu vou falar a verdade, viu? Se eu fosse mais novo aí, eu ia embora desse país, que aqui é uma vergonha. Vamos lá, 9h30 agora, 9h30. Jornal da Manhã volta já. Olha, após o nosso intervalo, então, você vai conferir aqui no Jornal da Manhã. Confira as ocorrências policiais de Iturama e região com o Sargento Gláucia. Também em Frutal, o PM atende ocorrência de assalto no bairro Estudantil. Em Jales, rapaz é preso por porte de entorpecente. Vigias trocam tiros com assaltantes em Votuporanga. No esporte, você vai conferir todos os resultados da Libertadores e da Copa do Brasil. Tudo isso daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Jornal da Manhã volta já. Atenção, atenção. Os seus pés merecem calçados de qualidade. Merece Primavera Calçados, que informa a todos os seus clientes que está com uma grande promoção. Eu disse, uma grande promoção. Todo o estoque da loja com descontos de até 50%. Eu disse, todo o estoque da loja com até 50%. Promoção em roupas e calçados. Primavera Calçados espera por você com descontos de até 50%. Aproveite agora. Rua Odilon Antônio de Freitas 350, bairro Tiradentes. Ligue 99973-2591. Até 50% de desconto é na Primavera Calçados. Confortável, o melhor atendimento da cidade. Economie em suas compras é com o Triângulo Supermercado, que tem as melhores ofertas para você. E agora com atendimento também aos domingos, até às 13 horas. Feirinha, açougue, padaria e a maior área de vendas com variedade e preço baixo. É só no Triângulo Supermercado. Disque Triângulo 3411-1060, Avenida Juca Pádua, número 100, Iturama. Triângulo Supermercado. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Quando for alugar som, data show, telão e boate, fale com a WA. A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça
agora mesmo o seu orçamento. Fones 34 3411 6056 ou 34 99997 2522. WhatsApp 34 9125 3755. Qualidade também som é com a WA. Jornal da Manhã WA. Para o seu café da manhã ou da tarde temos a melhor dica: biscoitos caseiros Dona Amélia, preparados com muito amor e carinho. São deliciosos biscoitos, pão de queijo, bolachas de nata, bolos e variedades em quitandas. Faça agora sua encomenda para o seu dia a dia, aniversários, casamentos e eventos em geral. É só ligar 996640735 e falar com a Gelza. Biscoitos caseiros Dona Amélia, Travessa Gardênia, número 73, Centro, Iturama. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 9h33 aqui na sua Rádio Web WA. Bom, vigias trocam tiros com assaltantes em Votuporanga. Ladrões furtaram um frigorífico desativado às margens da rodovia Péricles Bellini, no próximo ali ao trevo do aeroporto estadual, e toda a ação foi acompanhada por um vigia que seguiu os indivíduos. Pelo menos 4 homens praticaram furto de fios de cobre e outros materiais. Os indivíduos se dirigiram até o bairro Sonho Meu, onde abandonaram o veículo utilizado no furto. No bairro Sonho Meu, os ladrões foram abordados pelo segurança do frigorífico. Em dado momento, surgiu um outro elemento com um revólver atirando em direção ao vigia, que revidou os disparos. O segurança possui porte de arma de fogo. Segundo informações, o bandido teria atirado 4 vezes em direção ao vigia, que revidou com apenas um disparo. O tiroteio aconteceu antes da chegada da Polícia Militar e o local foi periciado pela Polícia Científica de Votuporanga. O material furtado estava dentro do veículo abandonado pelos ladrões. O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial, onde o registro de ocorrência foi elaborado. Jornal da Manhã WA. Falando de Jales, rapaz é preso por porte de entorpecente. Olha, com um rapaz foi encontrado 12 pedras de crack e uma sacola. Ele vai responder por porte de entorpecente. Já na madrugada, de terça-feira, dia 14 de março, por volta das 2h30, ao avistar a viatura, o sujeito que estava empurrando uma moto dispensou a sacola na Praça Dr. Eufli Jales, na Rua 13 com a Avenida João Amadeu. Os policiais consideraram a ação suspeita e em abordagem ele alegou que havia compra o crack na Vila União para revender e que a moto que estava empurrando era emprestada de um amigo e havia acabado o combustível, assim como aconteceu com o seu carro momentos antes. Em verificação, foi constatado que a documentação da motocicleta estava em dia, sendo entregue ao proprietário. Já o rapaz foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Jales e vai responder por tráfico de entorpecente. Agora já são 9h36 aqui no Jornal da Manhã da WA. 9h36. Vamos agora às ocorrências policiais com a Sargento Glaucia. Ela vai falar aí das ocorrências de Iturama e região. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 13 e 14 de março. No dia 13 de março, na Rua E, no bairro Tiradentes, em Iturama, segundo o relato da vítima, a MA, 72 anos, ela saiu de sua residência e, quando retornou, percebeu que pessoa não identificada pulou o muro de sua residência, adentrou
à área dos fundos e furtou um aparelho televisor da marca CCE de cor preta, tela plana de 42 polegadas. Foi realizado um rastreamento com a intenção de localizar o autor. Foi feito contato com o menor infrator, MN, 15 anos. E ao questioná-lo referente ao ocorrido, ele disse que efetuou o furto em companhia do maior, NJS, 18 anos, e que havia vendido a TV para o então envolvido, AFP, 72 anos. Em continuidade, a guarnição foi ao local onde se encontrava esse suposto envolvido. O abordou e relatou o que estava acontecendo, relatou o que o menor havia dito. Porém, o suspeito disse que nunca havia visto o menor, nem tampouco havia comprado nenhum objeto desse menor. Esse envolvido autorizou a polícia militar a adentrar a residência dele, fazer uma vistoria e verificar que a televisão não se encontrava em sua posse. Diante o fato, foi realizada a apreensão do menor. O autor, NJS, está sendo procurado. Durante a operação antidrogas no bairro Santa Helena, foi abordado o menor WFO, 16 anos, na rua I. Ele estava transitando em uma bicicleta em atitude suspeita. Durante a abordagem, com ele, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os militares viram quando ele jogou algo que estava consigo ao solo. Quando os policiais foram verificar do que se tratava, verificaram que era um invólucro com 20 pedras de crack. Em conversa com o menor, ele disse que no momento da abordagem jogou a droga ao solo e que havia adquirido essa substância entorpecente na Praça Dona Francisca pelo valor de R$5 cada pedra. O menor disse que iria comercializá-las. Diante o exposto, foi dado voz de apreensão ao menor infrator. Na rua B, no bairro Tiradentes, segundo o relato da vítima, LHSF, 20 anos, ele deixou uma motocicleta Honda CG Fan, 160 cilindradas, cor preta, placas FIN 4188, estacionada em frente à sua residência por cerca de 1h30, e quando retornou, verificou que ela havia sido furtada. Pessoal, tomem nota. Trata-se de uma motocicleta Honda CG 160 cilindradas, cor preta, placa FIN 4188. Caso tenham alguma informação, finalize entrar em contato com a Polícia Militar, pois trata-se de uma motocicleta furtada. Uma ocorrência no bairro Newton Cardoso, a guarnição ela estava em patrulhamento pela rua Padre Ézio Rodrigues Lima, nas proximidades da APAI. Os policiais avistaram 2 indivíduos transitando em um local ermo, um local pouco iluminado. Efetuaram a abordagem ao autor DRS. Ele estava segurando em uma de suas mãos uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros. Foi realizada a busca pessoal. Com o outro abordado, nada de ilícito foi encontrado. Como o autor não soube explicar para qual finalidade estava com o objeto pérfuro cortante, e ele já é conhecido no meio policial por prática de diversos crimes, dentre eles furtos e tráficos de drogas, a ele foi dado voz de prisão por porte ilegal de arma branca. Nós temos também uma ocorrência de veículo localizado na rodovia MG 255, quilômetro 138. Segundo informações repassadas pelo solicitante RSE, 59 anos, ele estava em uma fazenda quando avistou um indivíduo magro, alto, na condução de uma motocicleta, uma Titan, cor prata, sem placas e sem farol, em alta velocidade. Ele disse ainda que quando a motocicleta passou nas proximidades da sede da fazenda, ele avistou quando ela saiu em uma estrada vicinal, adentrando em um pasto, e foi abandonada. Os policiais foram ao local e constataram que a motocicleta era produto de furto da data do dia 8 de março.
A motocicleta já se encontrava parcialmente depenada. Diante os fatos, o veículo foi removido ao pátio credenciado. Foi tentado alguns contatos com a vítima do furto, a fim de informá-la. Todavia, a vítima ainda não foi localizada. Em Campina Verde, na rua Teresina, no Dona Ana, após algumas denúncias via 190 de que um autor VVSN, 27 anos, e a namorada dele, JGR, 18 anos, estavam utilizando uma motocicleta para entrega de substâncias entorpecentes, foi montada uma campana e, após alguns instantes, verificou-se a chegada do autor, tendo como o garupa WML, 25 anos. Este último já tendo sido preso por roubo em data anterior. Após alguns minutos, os envolvidos saíram na motocicleta, momento em que eles foram abordados, e após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Foi verificada a quantia de R$ 25,60 na carteira de um deles. Os policiais disseram aos supostos autores o motivo pelo qual eles estavam ali e perguntaram se eles estavam escondendo algo de ilícito na residência. Um deles resolveu falar que havia maconha e crack na residência. Foi realizada busca na residência e foi localizado porções e buchas de maconha prensadas dentro de uma sacola plástica, 2 correntes aparentemente de ouro, as quais estava sobre um rack de madeira na sala, pedras de crack. O autor VVSN assumiu que estava vendendo os entorpecentes. Já na residência do autor WML foram realizadas buscas e foram encontradas 18 pedras de cracks, que encontrava-se no quarto, dentro de um par de tênis. Os autores foram conduzidos presos. Uma ocorrência, pessoal, na Rua 4, no bairro Iturama 1, em patrulhamento pela Avenida José de Freitas Nunes, os policiais foram abordados pela vítima JAML, 45 anos, que relatou ter sido vítima de furto e que a irmã da vítima teria presenciado o autor sair com a televisão da residência dele. Em contato com a testemunha, a ela foi apresentado algumas imagens. Nesse momento, ela reconheceu LRA, 15 anos, como sendo o autor do ato infracional. Os policiais foram até a residência do menor infrator e, com consentimento da mãe dele, foram realizadas buscas e os policiais localizaram a televisão de 32 polegadas, marca CCE, dentro do banheiro da casa do menor infrator. O menor infrator adentrou a residência pelo telhado. Com base nisso, o menor infrator e o televisor foram apreendidos e entregues à autoridade competente. Em uma fazenda, na zona rural, a vítima GRP, 62 anos, relatou que pessoas não identificadas adentraram a sua propriedade e furtaram 2 porteiras que estavam assentadas, afixadas, sendo ambas de 3,5 metros, uma da cor verde, já desbotada, e outra de cor laranja, todas de ferro. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e a vítima foi orientada quanto às medidas a serem adotadas. No bairro Tiradentes, a Polícia Militar foi acionada, compareceu, onde, segundo a solicitação da vítima VBO, 48 anos, ela saiu para trabalhar e, quando retornou por volta das 18 horas, constatou que autor não identificado adentrou a sua residência e furtou um aparelho televisor LCD sempre Toshiba, 29 polegadas, de cor preta, evadindo logo em seguida em sentido ignorado. Foram realizados rastreamentos com a intenção de identificar e localizar o autor, porém até o momento sem êxito. Seguem os rastreamentos a fim de identificar o autor. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só, tenham um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira. Agora já são 9h47, 9h47, aqui em nosso Jornal da Manhã WA. Vamos agora para a cidade de Frutal.
Olha, a Polícia Militar atende ocorrência de assalto no Estudantil. Vamos então à nossa reportagem. Por volta das 23h40, no final da rua Planura, onde as vítimas nos relatou que ela se encontrava em frente à residência, operando ali o aparelho celular, momento em que dois indivíduos em uma motocicleta, ela descreveram como Falcon, de cor escura, abordou as vítimas e um deles armado com a arma, aparentemente uma pistola, exigiu delas o aparelho celular. Quando uma das vítimas, foram duas, uma das vítimas fez menção de não entregar, de resistir, ela relata que o autor manejou essa arma, colocando ela em condição de disparo. Diante disso, ela resolveu entregar o aparelho celular a eles, os quais, de posse dos aparelhos celular, foram dois, montaram nessa moto novamente e evadiram o sentido ao bairro Jardim do Bosque. Ela relata que o nervosismo impediu, mas ela descreve que o que abordou de cor parda, alto, magro, e trajava camiseta cavada de cor verde, calça jeans e chinelos havaianas. E o outro, que permaneceu no piloto da moto, ele se encontrava de roupa escuras e ela pôde observar que ele é de cor clara. Em relação a esse fato, naquele local, a ambientação, iluminação, como é que é descrita pelo senhor? Observamos que ao final da rua Planura ali é bem iluminado, uma rua bastante assim, larga, de boa visão, e é um local movimentado também. Considerado tranquilo por essas vítimas, como é que elas descreveram aquele local por estarem utilizando o aparelho naquele horário na porta de casa? Considerado tranquilo, até porque é a residência de uma delas e a outra mora próximo. Estavam ali no grupo de família, fazendo ali a operação do aparelho celular. No instante em que foram assaltadas, elas mexiam, digamos assim, nos aparelhos. Exatamente, elas movimentavam pelas redes sociais. E após o registro da ocorrência, chegou a ser feita busca tanto pela sua equipe, pelas demais, com relação aos autores? De imediato, a equipe GPMOR já fez o primeiro contato e já iniciou os rastreamentos, bem como as demais viaturas do turno. Até o momento sem êxito, mas porém prossegue aí os trabalhos de levantamentos. Pelas características informadas, dá para pensar em algum suspeito? Olha, até o momento não, mas vai ser trabalhado essas informações para prosseguir os rastreamentos. As vítimas chegaram a necessitar de encaminhamento médico por terem ficado nervosas? Não, apesar de estarem nervosas, tão logo com a nossa chegada, após diálogo, elas se restabeleceram novamente. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, você vai acompanhar todos os resultados da Libertadores e da Copa do Brasil realizado ontem, hein? Verdão venceu aí na Libertadores, também o Atlético Paranaense. Vai conferir tudinho daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Agora, 9h50. Jornal da Manhã volta já. Muito bem, esse é o nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA, que tem oferecimento do Triângulo Supermercado, açougue, feirinha, seção de congelados, gente. Tudo isso e muito mais é no Triângulo Supermercado. Vamos passar lá para você conferir todas as promoções do dia a dia do Triângulo Supermercado. Temos ainda Recanto das Águas, tenha saúde, beba você e sua família, água de qualidade, pagando por muito menos. Do Recanto das Águas é assim, você tem qualidade em água, menor preço e atendimento especial. Água Levite e também hidroleve, venda de galões de 20 e 10 litros, fardos de água com e sem gás de 510 ml, fardo de 1,5 litro, suco de laranja e citros. Recanto das Águas, faça o seu pedido pelo WhatsApp 996955874 ou também no 3411-5874. Atendimento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 18 horas e até os sábados até o meio-dia, né? Recanto das Águas, vem com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA. São 9h51, daqui a pouquinho informações do esporte. Está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Vamos ensinar a você um remedinho caseiro contra a dengue. Limpeza. Não deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água e latas, tampadas e limpeiras, garrafas e taças sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza,
que anunciar em web rádio. Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Anuncie na Rádio Web WA e portal wamídia.com.br. Faça orçamento 9997-2522. Rádio Web WA. Aqui é bem melhor. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. A economia da dona de casa e do chefe de família é no Mini Mercado Pão Gostoso, na Rua Roma 95, no bairro Itália. Lá você encontra feirinha, padaria, secos e molhados. É um mini mercado completo, com a maior variedade para você. E atenção, todos os domingos tem assados em geral. É isso mesmo, seu almoço de domingo será especial com os assados do Mini Mercado Pão Gostoso. Reserve já o seu assado, ligando para 3415-3892. Anote aí, 3415-3892. Mini Mercado Pão Gostoso, Rua Roma 95, bairro Itália. A Rede Nova Drogarias. Sandal Fator 30 120 ml, 34,99. Sandal Fator 50 120 ml, 43,90. Sabonete Johnson's Baby, 2,39. E com os cartões Rede Nova, você economiza ainda mais. E peça também o Forte Caps, o polivitamínico com Guaraná da Amazônia. Em Iturama, ligue 3411-2255 e 3411-0691. Rede Nova Drogarias, você economiza mais, você faz mais. Jornal da Manhã WA. Beba água de qualidade. Beba água do Recanto das Águas, onde você encontra galões de 20 e 10 litros retornáveis e ainda galões de 10 e 5 litros descartáveis, garrafinhas de 1,5 litro de 500 ml com e sem gás. E o Recanto das Águas vem com novidade, oferecendo a você Guaraná PET 2 litros e ainda refrigerantes lata de 300 ml, uma super variedade de refrigerantes e ainda suporte para bebedouros. Recanto das Águas, Disque Águas, 3411-5874, WhatsApp 996959168. Rua Ribeirão São Domingos, 1592. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Navegue no portal wamídia.com.br e visite o menu Guia WA. No Guia WA você encontrará o endereço e fone da empresa que procura. Não deixe de conhecer o Guia WA. Anuncie no Guia WA e divulgue sua marca para Iturama e o mundo. Ligue e faça o orçamento 34-9997-2522. As principais notícias do esporte você confere aqui. Jornal da Manhã WA. Agora 9h56, falando sobre esporte, falando sobre futebol, falando sobre Libertadores da América. Ontem teve jogos de times brasileiros, como o Atlético Paranaense, que venceu o São Lourenço, isso na Argentina, fora de casa, venceu por 1-0. Boa notícia aí pro futebol brasileiro. O Flamengo perdeu do Universidade Católica por 1-0, mas o Flamengo jogou aí fora de casa, lá no Chile, né? Universidade Católica do Chile. O Palmeiras venceu no finalzinho ali, no sufoco do Jorge Wilstermann, venceu por 1-0. Esse foi os resultados de ontem do Campeonato Libertadores da América. Hoje tem jogos de brasileiros, como a Chapecoense vai enfrentar o Lanús. A Chape joga em casa. Também hoje tem Santos, hein? Santos entra em campo contra o The Strongest. Vai enfrentar lá na Vila Belmiro, hoje às 21h45. Agora falando sobre Copa do Brasil. ABC empatou com São Paulo.
Também o Fluminense venceu o Criciúma por 3-2. O Gurupi venceu o Joinville por 1-0. O Internacional venceu o Sampaio Corrêa por 3-0. Cruzeiro venceu o Muricy de Alagoas por 3-0. O Sport venceu o Boa Vista por 1-0. Tem jogo também hoje pela Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Luverdense. O Vitória enfrenta o Vasco. Vitória jogando em casa. O Asa de Alagoas enfrenta o Paraná. E o Cuiabá do Mato Grosso enfrenta o Goiás. Esses aí são os jogos de hoje da Copa do Brasil. O Elbert Andrade. Ok, Ariel de Castro, muito obrigado aí pelas informações. Agora voltando aqui a respeito das paralisações, né, das escolas aqui na cidade de Iturama. Recebemos aqui informação aqui oficial, tratando-se da escola estadual Tiradentes, né, está praticamente 90% ali dos professores estão paralisados, né? Paralisados hoje. Então, não está tendo aula nesse momento na escola Tiradentes nessa manhã. Tá? A gente está acompanhando aí esse desfecho. Sexta-feira vai ter uma nova reunião, né, com os professores. Eles trazem uma orientação, Ariel, importante falar isso, até para as pessoas entenderem que não é uma atitude dos professores aqui, né, formada por eles aqui. Mas a orientação dessa paralisação, dessa greve, vem do sindicato deles, né? Do sindicato aí dos professores. Então tem aí essa orientação, tá? Direto aí do sindicato dos professores. E aí, o que acontece? Sexta-feira eles terão aí uma nova reunião para saber qual a decisão a partir da semana que vem, se permanece com a greve ou não, né? A gente vai estar sabendo aí essa informação, trazendo em primeira mão no portal de notícias wamídia.com.br. Reunião é à noite, a gente vai estar trabalhando essa reportagem para sábado e na edição do Jornal da Manhã de segunda-feira a gente traz em primeira mão. Nós vamos ainda ouvir logo mais aí comandante, né, da Polícia Militar de Iturama a respeito de uma reunião que teve sobre segurança em União de Minas. Logo mais estaremos aí também com essa matéria em nosso portal de notícias wamídia.com.br e na edição de amanhã do Jornal da Manhã iremos trazer toda aí essa reportagem e outras mais, né? Temos outras informações aí que chegou para nós extraoficial, né? De Polícia Federal na cidade de Iturama. A gente não sabe o que é, né? Não sabe o que é. Talvez estão passando só por aqui ou talvez tenha alguma ação aí sendo feita. A gente vai estar verificando isso também para levar a informação correta aos amigos internautas aqui do portal de notícias, o wamídia.com.br, tá, pessoal? E amanhã, na edição de amanhã do Jornal da Manhã, com mais notícias. Ariel, gostou da nossa nova página, podemos dizer assim, no portal Wamídia? Ficou muito interativo, né, Elbert Andrade? Ficou muito bacana. Bacana demais. A gente agradece aqui, a gente fala do portal e às vezes esquece de agradecer aquela pessoa que trabalhou nos bastidores, né? O amigo Lucas, que é o desenvolvedor, o cara que desenvolve aqui o nosso portal, que trabalha aí no portal Wamídia, né? Desenvolveu aí uma atualização do nosso layout. Não é um layout novo, né? A gente ampliou mais, se tornando um portal de notícia. Isso sim é portal de notícias, variedade de informações, Iturama e região. Gente, acabou de chegar aqui uma informação, só que esse fato não é aqui no Rio Grande de Iturama, tá? Não é aqui no Rio Grande, aqui de Iturama. É o Rio Grande, mas em outra localidade, lá no município de Conceição das Alagoas. Vou trazer aqui essa manchete, você vai conferir essa matéria aqui no nosso portal Wamídia. Olha, em Conceição das Alagoas, caminhão carregado com vigas metálicas cai no Rio Grande, tá? Mas isso aconteceu lá no município de Conceição das Alagoas, ali na entrada da usina de Volta Grande, tá bom? É bem longe aqui, o caminhão caiu, né? O caminhão de Foz do Iguaçu perdeu o controle e veio tombar e cair, né? O motorista de 58 anos, segundo informações aqui, o motorista de 58 anos seguia de Araxá para Assunção, no Paraguai, quando a barra de direção apresentou problemas ao entrar na ponte, no sentido ao estado de São Paulo, viu, gente? Essa informação completa e se há vítimas fatais ou não, você vai acompanhar aqui no nosso portal wamídia.com.br. Estouramos todo o tempo hoje, 10 horas e 2 minutos. Ariel, um abraço, bom trabalho para você aí no Bom Dia WA que vem chegando. Obrigado, Elbert Andrade, muito obrigado a você pelo carinho. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Paulo. O Paulo está assistindo a gente lá em Teotônio Vilela
em Alagoas. Um abraço pra você, Paulo, tudo de bom, tá? Valeu pela lembrança. Tá lá em Teotônio Vilela, é assim que fala? Um abraço, Paulo, tudo de bom, tá? Obrigado aí, tá nos prestigiando com a sua presença virtual, né? Nos assistindo. Um grande abraço pra você. Beleza, Paulo, obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, já que você mandou alô também. Tem mais alguém pra mandar abraço aqui, rapaz, vamos lá. Alô, tá aqui Santos, é isso? Manda um alô aqui para esse aqui. A LP Cosméticos. Tá, legal, bacana. Quem mais? A Francinete Miranda, um abraço pra você, Francinete. Obrigado pelo carinho, bom dia, tá? Maravilha, bom dia a todo o pessoal que mandou aqui, bom dia pra nós aqui, muita gente, né? Na sequência vem por aí o Ariel de Castro comandando a máquina fazendo a festa com você. E eu retorno hoje, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, com o nosso programa Porteiro WA, gente. Lembrando que nós temos aí sorteio de um convite para o Cabaré. Cabaré acontece amanhã em Iturama. Logo mais uma reportagem completa desse show que está chegando também na cidade de Iturama, os preparativos e muito mais daqui a pouquinho aqui em nosso portal. Um abraço a todos. Vem aí, Ariel de Castro. Mix Favorita e a hora. 10:03. Anote aí, o seu almoço de hoje é na Mix Favorita, onde você vai saborear um cardápio variado e a partir de R$2,59 cada 100 gramas. Isso mesmo, comida por quilo é na Mix Favorita, por apenas R$2,59 cada 100 gramas. Marmitex normal, R$12. Marmitex Kids, R$9. Marmitex Master, R$16,90. Seu almoço de hoje é na Mix Favorita, Avenida 6 Irmãos, com Cidade do Prata. Fone 3411-62